Estamos aqui com a Kátia Rocha, da Escola Flamboyant, para falar a respeito da disciplina de educação alimentar, né? Então, é um diferencial do Flamboyant já, desde a sua fundação, oferecer essa educação alimentar, né? Por que você optou por essa questão de focar e de direcionar a escola para as crianças que têm alergia alimentar, que têm intolerância, que têm questões alimentares? Bom dia. O que acontece? Até para a educação infantil, a gente percebe que às vezes na correria do nosso dia a dia, dos pais e tudo, acaba tendo uma alimentação que até antigamente era mais saudável que se tinha, né? E hoje em dia tendo que substituir, seja porque os pais trabalham ou realmente alguns não sabem cozinhar, enfim. Então a gente começou a perceber isso e viu que na educação infantil, nessa faixa etária, tanto do bebê até os 6, 7 anos, onde está se formando toda a parte degustativa, o paladar, as memórias. Então, se a gente começar a trabalhar com a alimentação, inclusive dando aula de nutrição, explicando a importância de determinado alimento, como que deve se mastigar, por que se deve colocar, por que nós temos que ter um prato colorido, dali falando sobre os nutrientes de uma forma que a criança consiga captar, de uma forma bem lúdica mesmo, a gente já está memorizando, que já está memorizando a importância desses alimentos, tá? Comer o brócolis, o tomate, o alface, o arroz, o feijão, as carnes, até para não faltar nenhum nutriente para elas. Então, por que a gente resolveu fazer isso também? A gente está vendo assim que muitas crianças, geralmente, isso é normal deles, eles têm um paladar bem seletivo. E se a gente não entrar nesse contexto agora, cada vez mais vai ficar, eu só quero comer arroz, feijão, só quero comer carne, só quero comer isso, só quero comer aquilo. E mais para frente fica muito difícil para a gente inserir novos alimentos para eles ali. Então a gente já trabalha na nossa cozinha toda, os pães, os bolos, são todos preparados aqui. A gente não compra fora porque a gente sabe que muitos falam que é isento de conservantes, corantes, mas geralmente o que conserva um alimento é o sal, açúcar e gordura. Não tem fórmula mágica, quem está no ramo sabe. Então, às vezes, você está dando um pão para o seu filho, você achando que está tudo ótimo, você está dando um pãozinho inocente para ele, mas ali teve que se encher de um monte de sal para depois equilibrar com açúcar, e a gente está fazendo uma dieta com bastante sódio, e a parte toda com muito doce, né? Então a gente prepara todos os alimentos aqui, fazemos todas as refeições de uma forma muito balanceada, com acompanhamento da nutricionista, para poder desenvolver, pelo menos essa primeira infância toda bem sadia, porque nós já estamos vendo que tem crianças com problemas de diabetes, problemas renais, então a gente já consegue fazer dessa forma. E também assim, a gente tem dentro do nosso cardápio, a gente coloca assim as proteínas, né? Sei lá, segunda-feira é o ovo, terça é o peixe, a carne vermelha, o frango e até o pernil. A gente não dá para berçário desde mas depois a carninha de porco. Mas toda semana a gente apresenta aquele alimento de uma forma diferente. No dia do frango, a gente dá um frango, naquela semana um frango assado, na outra vai ser um coraçãozinho, na outra vai ser moela. Mas por que a moela? Eu gosto muito de falar da moela, porque a moela ela tem um sabor diferenciado e uma textura também diferenciada. Então a gente já está estimulando o cérebro da criança a sentir novos sabores, a sentir novas texturas. A gente tem percebido, às vezes, crianças com muita flacidez na mandíbula, a gente consegue detectar isso muito rápido, principalmente com a fono, que a fono ela também vê isso, que às vezes, olha, estão dando comida batida no liquidificador, só estão dando amassado. Uma criança de 2, 3 anos já tem que ter essa mastigação, né, essa articulação toda formada, e isso dá problema na fala, cada vez vai trazendo problemas lá na frente, né? Dali por conta dessa educação toda da alimentação. Então, por isso que a gente já trabalha aqui dentro, já desde o iniciozinho, mostrando para as crianças, dando opções para elas, também existe um respeito também por elas, porque tem crianças que gostam de diversos tipos de alimentos e um ou outro é do paladar. Também a gente tenta uma vez, 2, 3, mas se você não gosta de comer a maçã,
ótimo, tem o mamão, tem a melancia, pelo menos come uma das frutas, né? Então a gente também faz algo também que elas possam escolher. Dali também para não ficar aquela coisa meio invasiva, né? Meio da falta de respeito. E a gente também trabalha de uma forma que isso é muito importante, que se tem que fazer com as crianças, entender a forma personalizada que cada uma tem. Você tem uma necessidade de comer uma quantidade de alimentos, eu tenho que ter outra. Não adianta você chegar e colocar um prato que eu como bem e achar que você vai comer. Porque para você a sua capacidade de alimentação é bem menos do que a minha. Então isso é muito importante até para se evitar problemas lá na frente. Obrigar a criança a comer, só pode sair da mesa quando limpar o prato, não é de se deixar comida no prato com tanta gente passando fome. Isso vai trazendo mecanismo para as crianças lá na frente, às vezes até para desencadear uma obesidade, uma anorexia, por essas questões, às vezes até da forma que a gente coloca. Então a gente trabalhando de uma forma personalizada, entendendo cada criança, entendendo também a recusa dela. Eu sou uma criança que come bem a semana inteira. Se você comendo aquele bem, hoje eu não quero comer, eu acho que o profissional ele tem que insistir uma vez, 2, 3, mas perceber, falar, não, acho que agora deu, porque ela realmente deve estar incubando alguma coisa, ou tá que nem um adulto, né? Tem vezes que você está com vontade de comer. Sim. E isso é muito importante, a gente fazer isso com as crianças, ter esse respeito também alimentar por elas também. Ok, muito obrigada. Nada, Sônia.